A gente vai hoje passear pela prova de 2014, tá? Semana que vem a gente vai passear pela de 2015 e depois pela de 2016, tá? Nós vamos passear pela prova, não é fazer a prova, vamos passear falando sobre o que a gente está encontrando, entendeu? A gente está vendo qual é a característica, tá? E uma coisa que eu quero mostrar para vocês é como é que eu me movimento ao longo da prova, né? Não é só fazer, é me movimentar, é diferente, tá? Olha só o que nós vamos fazer, quer ver, ó? A prova de 2014, pessoal, foi uma prova boa, bem boa, tá? Ela começou assim, ó, quem pegou essa prova, que acho que é amarela, isso aqui acho que é amarela. Quem pegou a prova amarela, começou com uma questãozinha que falava sobre escala, tudo bem? Escala é uma coisa que para nós, a gente em algum momento da vida não fez teste de escala, não. Não, né? Temos em várias circunstâncias, né? Os Enems que a gente fez por aí, pessoal, todos tinham questões de escala ou não? Todos tinham. Vai continuar tendo, gente. O que era necessário para resolver uma questão como essa? A gente entender que uma escala, só isso, ó, uma escala nada mais é do que uma razão, tudo bem? E essa razão, ela é estabelecida entre o tamanho da figura no desenho e o tamanho real dessa figura. Isso que era necessário para resolver. Claro que aqui a gente ia ter que transformar a grandeza, né? Aqui está em metros, aqui assim a gente tem o quê? Centímetros, né? Então a gente vai ter que levar de metro para centímetro. Só isso. Se são 6 metros, são 600 centímetros. Só essa troca, ó. Aí a gente conseguia montar a razão. Aqui o cuidado que a gente teria que ter, tá, é que ele diz que tem que ter uma margenzinha, uma distânciazinha aqui de 3 centímetros. Então é 3 para cá, 3 para cá. Dos 30, eu passei a ter só 24 centímetros. Então na prática eu posso pensar a escala, gente, como querendo colocar, olha só, 600 em 24. Então era só fazer 24 dividido por 600. E aí começar a simplificar até chegar na razão que a gente queria. Entendido ou não? Uma questão boa, ruim, média, o que vocês acharam? Boa, né? Não era boa, não? Boa, né? Boa de acertar, gente. Essa é uma questão bem interessantezinha. Se a gente prestasse atenção no desenho, a gente já se movimentava, tudo bem? Eu nem vou até o final, tá? A ideia não é essa, a gente agora ir até o final. Agora a ideia é a gente discutir a prova, né? Falar sobre os movimentos que a gente encontra durante uma prova. A próxima questão, tá? Era uma questão que falava sobre cilindro, o domínio de cilindro, tá? O que eu tinha que conhecer de cilindro para resolver essa questãozinha, tá? Eu preciso pensar assim, ó. O cilindro, ele é um sólido, é um corpo redondo, é um sólido de revolução, tá? Onde a gente não pode em nenhum momento esquecer, olha só, que aqui assim, ó, a gente tem o nosso comprimento, ó. Esse é o comprimento, ó, essa linhazinha. E que isso aqui mede 2π vezes R. Isso era o que eu precisava entender desse exercício. Se eu entendesse isso, a chance de eu resolver é enorme, gente. Enorme. E isso aqui não é saber muito de matemática, pelo contrário. Tudo bem? Só que aqui, vocês vão notar, gente, que na verdade é assim, ó, o aluno inteligente e ligeiro, assim, o cara perspicaz, ele começa pela pergunta, ó. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usada na confecção do diploma? Então, eu lendo a pergunta nessa questão, eu já iria para o texto procurando essa tal folha, como ela é, para eu descobrir qual é o lado dela. Tudo bem? Então, eu lendo a pergunta, eu direciono a minha resolução, né? Eu já venho para cá procurando exatamente o que eu estou precisando. Quer ver como vai surgir num dado momento aqui, ó? Uma empresa que organiza eventos de formatura, confecciona canudos de diploma a partir de folhas de papel quadradas. Aí, eu já entendi. Tudo bem? A folha de papel que eles estão falando é um quadrado, está escrito ali. Então, até a leitura, gente, ela é mais prática, entendeu?
Essa é a diferença. Eu quero que vocês se acostumem a pegar os textos e não se assustar, né? Pelo contrário, a gente, lendo a pergunta, direciona bem a nossa procura aqui. E aí a chance de acertar passa a ser enorme. Então essa questão é bem simples. Tá? Não vou nem continuar, né? Mas a ideia é essa aqui. Aproveitando só para ressaltar, a gente sabe que o cilindro é uma figura muito interessante, que quando a gente planifica, ó, quando a gente abre, ela dá origem a um retângulozinho, a superfície lateral dela assim, não? Então isso é uma coisa que a gente tinha que saber. Tá? É bom guardar isso. Você usa bastante. Tudo bem? Como é que se calcula o volume do cilindro? A área da base vezes a altura, como toda figura que sobe reta. Tudo bem? Não. Guarda isso, tá, gente? Então, entendam que a nossa aula de hoje vai ter outra característica, né? É a característica de enxergar os movimentos durante uma prova. Tudo bem? Gente, diante de tudo que tu pode pedir de um cilindro, estão pedindo coisas básicas, simples demais, gente. Eles podiam fazer uma secção assim, transversal à base, pediam horrores. Estão pedindo só coisinha tranquila, para te abrir, calcular uma soma ali, né? Ver uma medida. Então, entendam que o Enem, gente, ela cobra coisas, na sua grande maioria, bem básicas de conhecimento, entendeu? É bem a base. E a complicação, ela reside aqui, né? Em interpretação, tá? Não em matemática, provavelmente dito. Tá claro? Vamos adiante. A próxima questãozinha era ridiculamente fácil. Essa até nós já fizemos. Mas eu vou ressaltar só o que eu acho importante, ó. Eu vou ler isso aqui, tá? No caso de carga máxima, as cargas recebidas pelos 3 pontos de sustentação. Tudo bem, tá? Aí eu vou ler. Uma ponte precisa ser dimensionada de forma que possa ter 3 pontos de sustentação. Sabe-se que a carga máxima suportada pela ponte será de 12 toneladas. Tudo bem. Mesmo que eu não entenda nada de matemática, olha aqui pra mim. Se eu somar isso aqui dá 12. Somei deu 12. Somei deu 12. Somei deu 12. Então não é por aí que eu vou resolver a questão. Entendeu? Não. Eu eliminaria se não desse 12 realmente, claro, né? Mas eu não preciso fazer isso, ó. Agora a ideia está lá, ó. O ponto de sustentação central receberá 60% da carga da ponte. Se eu só souber calcular um percentual, eu já resolvi. Olha aqui para mim. 60% da carga da ponte, que é de 12. Puxa, gente, ó. 0,072 divididos por 10 vai dar 7,2. Maravilha, ó. Agora sim, ó. Tá resolvida a questãozinha. Demorou menos de 1 minuto para resolver. Então, aquela nossa conversa, pessoal, de não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo porque eu não me movimento bem durante a prova. Vocês notaram que até agora eu não tranquei, tá? Daqui a pouquinho eu vou trancar, vou fazer questão de trancar. Para te mostrar assim, quando eu tranco, o que eu vou fazer? Eu vou parar, vou fazer uma marcação na questão, vou adiante. Lá no final, depois eu chego no final, é que eu vou voltar para ver essa porcaria aqui. Estão entendendo? Eu não fico perdendo tempo onde eu não tenho que perder tempo. Tá? Até porque se eu errar aquela ali, ela é complicada mesmo, não vai mudar tanto a minha vida. Entendeu? Mas se eu deixar de fazer as fáceis no final, isso vai mudar a minha vida. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, isso tem a ver com movimentação, gente. Então, essa aqui, ó, tecnicamente, em menos de 1 minuto, a gente já faria. Se vocês tiverem, né, uma habilidade maior, assim, né, em termos percentuais, 50% seria metade, seria 6. 60% é um pouquinho mais que a metade. A gente já, só com essa concepção, gente, a gente já chegaria nessa meta de resultado. Tudo bem ou não? A gente vê como não é difícil o Enem. É só saber fazer. A de 2015, nós vamos fazer a mesma movimentação. 2016, a mesma movimentação. Então não tem mistério. É aprender a fazer. Próxima, olha aqui para mim. Essa aqui é uma questão que relaciona uma função com a geometria espacial. Tudo bem? É isso que está relacionado aqui. Esse tipo de exercício costuma cair mesmo, tá? Essa ideia de vazão, de volume, de preenchimento de figuras, tá? Então o que acontece? Ele quer associar um gráfico à movimentação que vai acontecer aqui dentro. Ó.
Ele disse que aqui assim, ó, para comemorar o aniversário da cidade, um artista projetou uma escultura transparente e oca, cujo formato foi inspirado em uma ampulheta. Para quem não lembra da ampulheta é aqueles, são os dois coisinhos assim, né? Lembra? Ó, é essa ampulheta. Lembra? Tá lá, ó. Então ele se baseou numa ampulheta para montar esse desenho. Não tá bem igual, inclusive, tá, pessoal? Ali, ó. Mas ele disse que só se baseou, tá? Que é interessante. Então o que diz o exercício? Diz assim, ó. Ela é formada por 3 partes de mesma altura. Tá, olha aqui, ó. 3 partezinhas de mesma altura. Gostei. Aí ele diz: 2 são troncos de cone. Tá, então a gente tem que entender que na verdade isso aqui é uma figura do espaço, sim. Então isso aqui é só a vista frontal dela, mas o que eu estou encontrando na verdade é isso aqui. Sim. São troncos de cone e um cilindro. Aí ele diz assim, ó, a figura é a vista frontal, tá ali. Aí diz assim, no topo da escultura foi ligada uma torneira, tudo bem? Que verte água para dentro dela com vazão constante, tudo bem? Então agora eu penso assim, ó, botou água para dentro, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou do mais grosso para o mais fininho. Significa que vai acelerar ou desacelerar? Acelerar. Sim ou não? Aqui assim, qual é o movimento que vai aparecer? Constante. E aqui? Desacelera. Porque vai do menor para o maior. Entendeu? Tu vai ver que a impressão que a gente tem é que vai parecendo mais... Parece que diminuiu a velocidade da água. Mas não é a questão. A questão é por causa da abertura da figura, assim. Então tem que ter essa visão, gente. O que acontece? Se fosse só um cilindro assim, ó, qual seria a movimentação, gente? Subiria constante, né? Sim. Se fosse só um cone assim, ó, o que seria? Ele desaceleraria. Bem, essa é a ideia, tá, gente? Se fosse, por exemplo, assim, ó, um cilindro deitado, ó, um cilindro deitado, tenta imaginar. E aí você despejou água aqui de cima. O que vai acontecer? Ele, me ajuda? Desacelera. Sim ou não? Chega na metade, ele passa a acelerar. Tudo bem ou não? Então, conhecer esses movimentos, gente, é uma coisa bem interessante. Tá? Na hora de escolher o gráfico, ó, esse aqui não vai ser porque é constante. Tudo bem? Esse aqui em nenhum momento é constante. Tem que haver um momento constante, sim ou não? Esse aqui ele tá, me ajuda? Desacelerando, sim. Não fica constante em nenhum momento, praticamente, né? Depois acelera. Esse aqui ele desacelera, constante e acelera, sim? Logo, o único que serviria qual seria? Aqui assim, ó, tá acelerando, constante e desacelerando. Presente. Falou do último. Eu falei? Do último desenho que acelera, desacelera. Aqui? É. Ah, tá. É porque assim, ó, se tu for fazer cortezinhos assim, paralelos, assim, ó, ao eixo, tá? Tu tá vendo que tá ficando cada vez maior, tá ou não tá? Tá, então ele tá desacelerando. Chegou no meio, ele volta olha aqui, ó, a ter uma movimentação ali, ó, que agora vai ser o contrário, né? Aqui ele foi desacelerando, aqui ele vai ser acelerado. Tudo bem? É importante isso aqui, gente. Isso aqui cai bastante, tá? Mas é entender a movimentação, né? De volume em sólidos, né? Quando a gente vai botando água ali dentro. Ok? Bom, vamos lá. Próximo. Essa aqui era tranquilo, né? Era, mas não era, tá, pessoal? Nem todo mundo sabe o que acontece com um cone. Pouquíssimas pessoas têm um domínio bom do que acontece com o cone, gente. É uma das figuras mais difíceis da gente ver o que está acontecendo. Ó. O conezinho, na boa, ele é assim, ó. Tudo bem? Esse é o cone, tá? Pensar num cone qualquer. Esse é o vértice V. Isso aqui a gente aprendeu a chamar de geratriz. Tudo bem? Gente, quando a gente planifica um cone, ó, vou abrir o cone, a gente fica com uma figura assim, quer ver? Ó? Olha que legal. A superfície lateral de um cone, quando planificada, pessoal, ela dá isso aqui, ó, que a gente chama de
setor circular é um pedacinho de círculo. Tudo bem? E nesse caso, ó, ele diz que é um cone, mas que a gente vai até a metade do cone, sim? Então a gente teria que, teoricamente, vir até aqui, ó. Então essa parte realmente não tem. Aí a gente enxergaria o que está acontecendo. Tudo bem? Então esse exercício fala em um adesivo que ele quer cobrir um cone, um sinalizador de trânsito que tem formato de um cone, é isso? E aí ele quer que chegue até a metade da altura, né? Então era isso aqui que ele queria cobrir. Essa aqui era tranquila. Se nós prestássemos bastante atenção, gente, olha o desenho. Olha o desenho. Como é que vai ter um triângulo, pessoal? É um cone. Como é que vai ter essa parte reta assim, se a figura é circular? Entende? Não. Ele já vai te ajudando. Como é que aqui, ó, isso aqui é o cone mesmo, ó. Tudo bem? Esse aqui, como é que vai ser curva aqui? Ele não vai ser ainda, não. Então, é cheio de coisas evidentes, assim. Tem que prestar atenção. Presta bastante atenção. Próximo, olha aqui, ó. Essa aqui era uma brincadeira, tá? Ela é uma questão que envolve estatística. Tudo bem? Onde eu tenho um gráfico, eu chamo de gráfico de linha, e tem um gráfico de barras. Tudo bem? É uma das questões mais simplesinhas da prova. Dá para fazer assim em segundos. E olha que dá para fazer em segundos, tá? Ele dá uma explicada boa, e eu vou te ser sincero, ó. Né, minha opinião, tá, pessoal? Eu não começaria lendo isso aqui, ó. Eu começaria lendo aqui, tá? Aí ele diz assim, ó. Nesse caso, a taxa de desemprego aberto de dezembro de 2012 teria sido em termos percentuais de... Tá, então ele quer a taxa de desemprego aberto em dezembro de 2012. Dezembro de 2012 está aqui, ó. Tudo bem? Aí ele está explicando para ti, ó, que o aberto é o escuro e o branquinho é o oculto. Tudo bem? E aí ele vem e te diz que a linha diz respeito a 2011. Então eu estou procurando coisas que tem a ver com a barrinha, assim? Essa é a ideia. Então tudo é o saber fazer. Essa questão é bem tranquilinha. Diz assim, ó. O gráfico apresenta as taxas de desemprego durante o ano 2011. A taxa de desemprego total é a soma das taxas aberto com oculto. Essa é o total. Tudo bem? Então se eu somar o aberto com o oculto, vai dar o total. Aberto com oculto vai dar o total. Tudo bem até aqui? Então começou assim o probleminha, ó. Aí ele vem e diz assim pra ti: suponha que a taxa de desemprego oculto no mês de dezembro de 2012 aqui tenha sido a metade da mesma taxa em junho de 2012. Ou junho de 2012 falou no oculto. Se aqui é 2,2, pessoal, ele está dizendo que aqui vai ser a metade. A metade é 1,1. Tudo bem? Tudo bem ou não? Aí ele vem e te dá a grande dica, né? Aqui, ó, ele diz assim, ó. É que a taxa de desemprego total em dezembro de 2012 seja igual a essa taxa em dezembro de 2011. Puxa, gente, em dezembro de 2011 foi 9. Então foi a mesma. Então, se eu tirar dos 9 o oculto, fica aberto, que é o que eu quero. 7,9, ó. Dava para fazer em pouquíssimo tempo, ó. Mas mesmo pouquíssimo tempo na hora da prova, não é bem assim. Porque tem muita informação, sim? A questão foi resolvida, gente, com uma subtração só. Tu entendeu? Eu só subtraí e matei o exercício. O problema é o que está no entorno, ó. Tudo bem? É isso que me incomoda um pouco. Bem entendido? Tá? Então, por enquanto, se a gente parar para pensar, em nenhum momento a gente trancou. Tudo bem? Foi tocando, ó. Né? Foi tocando, não parou ainda. Já tá ficando boa coisa. Aqui tem um pega alce, que eu digo sempre, olha aqui, ó. Porque aqui, ó, não vai se passar. A única certeza que eu tenho é que o cara aqui vai se passar. Tá? Porque ele diz assim, ó. Nesse caso, eu li a pergunta antes, ó. Em 2020, ó, 2000, 2010, 2020 é o próximo. A taxa de fecundidade do Brasil estará mais próxima de... Tudo bem, ele quer saber quanto é que vai estar em 2020. Eu vou lá para cima, ó.
A taxa de fecundidade é um indicador que expressa a condição reprodutiva média das mulheres de uma região e é importante para uma análise da dinâmica demográfica dessa região. Ó, não me produziu muita coisa, tudo bem? Vou continuar. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo de 2000 a 2010, feitos pelo IBGE com relação à taxa de fecundidade do Brasil. Perfeito. Aí diz assim, ó, suponha que a variação percentual relativa na taxa de fecundidade no período de 2000 a 2010 se repita no período de 2010 a 2020. Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. Onde é que as pessoas errariam? Onde é que as pessoas errariam? Não estou me referindo a nós. Nós estamos vacinados, tá, pessoal? Mas a pessoa erraria onde? Ele faria assim, ó. Puxa vida, gente. Diminuiu quanto? 0,48, sim? O que a pessoa normal faria? Diminuiria de novo 0,48, sim? Tem resposta ali? Não. Certamente, pessoal. É a letra B. Essa seria a resposta. Mas não é isso que ele quis dizer no texto. Ele realmente está dizendo que diminui 0,48, mas de 2000 para 2010. Só que vai continuar variando, mas em termos percentuais. Isso é que derrubou o meio mundo, né? Então eu tinha que descobrir que porcentagem baixou para continuar baixando a mesma percentual. Entendeu? Não, o mesmo percentual. Deu para entender legal isso aqui? Sim ou não? Então vocês têm que ter atenção a isso aqui, ó. Variação percentual relativa. A variação é em termos percentuais e não em termos absolutos. Bem claro? Sim? Atenção redobrada, sim. Então o que eu teria que fazer aqui? 2,38 são 100%. Tudo bem? 0,48 é o que baixou. Vou descobrir em termos percentuais quanto é que reduziu. Tudo bem? Isso aqui vai me dizer, pessoal, que reduziu o equivalente aí, vamos supor, a mais ou menos uns, vamos ver, aproximadamente uns 20%. Pode ser? Tudo bem ou não? Então vai continuar baixando 20%. Então o que a gente pode fazer, por exemplo, se a gente quiser 20% de 1,9. 0,0 ficou 3,8 divididos por 10, que dá 0,38. Então vai baixar 0,38. Então realmente aí vai para 1,52. Dá para entender bem? Sim? Variação percentual, não absoluta. Tá claro? Tá claro ou não? Vocês acham fácil essa questãozinha? Não. Na hora? Pessoal, dá pra ver aquela multidão aqui se passando. Não é um ou outro, pessoal. O povo inteiro vai cair aqui, tá? Então tem que ter bastante atenção. Próximo. Ah, e essa é uma piada, pessoal. Essa não era fácil, essa era muito fácil. É por isso que eu digo, ó, a gente não pode reclamar do Enem. Porque a gente certamente, se tiver um bom aproveitamento, umas 30 a gente larga bem, pessoal. Larga bem. Vamos só pensar pra cima depois, entendeu? Mas umas 30 a gente tem que largar bem. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês a mesma coisa nas outras provas. É o padrão que tem, entendeu? O padrão dele. Ele pegou o padrão, vai embora. Essa questão chega a ser brincadeira, olha aqui, ó. As regiões brasileiras onde foram intensificadas as campanhas na época são... Bom, não sei o que estou falando, né? Então eu vou ler isso aqui primeiro, ó. Olha só. Os resultados obtidos permitiram que estados, municípios e o governo federal estabelecessem as regiões prioritárias do país para a intensificação das campanhas de doação de sangue. A campanha deveria ser intensificada nas regiões em que o percentual de doadores por habitantes fosse menor ou igual ao do país. Puxa, gente, o do país é 1,9, ó. Onde é que é menor ou igual? Chega a estar em ordem. Olha aqui, ó. Chega a estar em ordem. Eu não preciso nem pular para procurar, minha gente. Tá tudo pronto, olha ali, ó. Eu já vou direto onde eu preciso, olha ali. Tá nada. Quanto tempo leva para fazer isso aqui? Nem um minuto. Agora, uma dica interessante aqui, ó, seria
Essa frase, gente, ela vem descrever o que está aqui. Então eu não precisava nem ler essa primeira parte, ó. Tudo bem? Então uma dica interessante também, gente, para ganhar tempo, é muitas vezes quando tiver tabela e gráfico, eu leio a parte de baixo da tabela do gráfico. Muitas vezes, porque aqui em cima às vezes tem uma historinha que nem vai ser necessária para resolver, entendeu? Com isso aqui eu já consigo ter os dados suficientes para resolver. Então te acostuma com isso, lê sempre a parte de baixo aqui, ó, que normalmente é uma explicação do que você viu aqui em cima. Tudo bem? Tudo bem, eu disse? Legal. Vamos adiante. Essa aqui eu já fiz com vocês na aula passada, no programa retrasado, eu acho, né? Tá? É aquela que é um show de Natal, que teve 45 mil ingressos vendidos. Esse evento correrá em estádio de futebol. E aí é só calcular uma vazão, né? Então, por exemplo, são 45 mil ingressos. Olha aqui, ó. Onde vão ser 5 portões. Então, 9 mil pessoas saindo por portão. Depois tem 4 catracas. Dá 2.250 pessoas saindo em cada catraca. Tudo bem? O que aconteceu, pessoal? Cada pessoa, ele diz ali, leva 2 segundos. Então, 2.250 vezes 2 segundos, isso aqui vai dar 4.500 segundos. Tu não precisaria continuar aqui. Não tem necessidade de continuar. Por que não tem necessidade? Porque aqui, pessoal, ó, o que aconteceu? 1 minuto, 1 hora são 3.600 segundos. Então está passando um pouco de 1 hora. Eu nem precisava fazer mais conta. Eu tinha matado o exercíciozinho cronológico. Tudo bem ou não? Tudo bem ou não? Então, assim, ó, não dá tempo porque eu não quero que dê tempo. Se eu realmente quiser que dê tempo, vai dar tempo. Eu preciso saber me movimentar. Estou sendo claro ou não? Essa é a chave do mistério, gente. Tudo bem? Vamos adiante, ó. Próximo passo. Vamos para a próxima. Olha lá, ó. Essa aqui. Essa é linda. Olha ali. Essa é linda. Eu quero achar a chave desse exercício. Tudo bem? A chave dele, quer ver? Olha o que eu faço. Começo por onde? Começo por onde? Eu pulei? Eu pulei, não? Voltando. Sim, voltando. Ah, não, ela tem lá no final, ela volta lá. Ah, ó. 146. Uma lata de tinta é uma que está uma figura aberta lá, que depois vai aparecer lá na frente. Uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retangular reto. Olha só. Aí diz assim, ó. Tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Ó, legal. Olha ali, ó. É um paralelepípedo. Dá uma olhadinha. 24, 24, sim. Tem gente que diria assim, ó. Mas isso não é um paralelepípedo, professor. Isso é um prisma quadrangular regular. É ou não? Quando é que é um prisma quadrangular regular? Quando a base é um quadrado, sim? A base é um quadrado ou não? Sim. É, né? Então, todo prisma quadrangular regular é um paralelepípedo. Mas nem todo paralelepípedo é um prisma quadrangular regular. Ok? Vamos adiante. Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu leio primeiro a pergunta, ó. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em... Tá, então eu entendi. Ele quer encontrar a próxima lata, tudo bem? E ele quer reduzir a altura. Entendi o que ele quer fazer. Tá? Agora eu vou ler o texto. Uma lata de tinta com a forma... Tá. Será produzida uma nova lata com os mesmos formato e volume. Tá aí a chave do exercício. Por que tá aí a chave? Porque o volume é o mesmo. Tudo bem ou não? Então, para resolver esse exercício, gente, eu precisaria ter como base a ideia de um volume de um prisma, que eu nunca mais vou esquecer. É a área da base vezes a altura. Tudo bem? Agora, o que ele está dizendo para a gente aqui, ó? Que vai aumentar 25% as dimensões da base. Tá? Vamos pensar em 25% separadamente. Ó.
O que é 25% para nós? É um quarto, né? 25 em 100 é um quarto, sim ou não? Quanto é que é um quarto de 24? 6. Então, a nova base, ela vai ter lado medindo 30. Tudo bem ou não? Então, agora, resolver esse exercício ficou fácil, porque ele disse que o volume continua o mesmo. Então, o que eu vou fazer? O volume atual, ó, 24, área da base, 24 vezes 24, vezes a altura, que é 40. Esse é o volume atual, sim? Ele vai ser igual ao volume da nova lata, que vai ser 30 vezes 30, ó, 30 vezes 30, vezes a nova altura. Inclusive, se vocês notarem, eu montei direto, ó. Tudo bem? Só com o que eu estou tirando dali de informação. Tudo bem ou não, pessoal? Tudo bem? Difícil? Não, né? Não é difícil, pessoal. É atenção pura. Aqui tu pode até brincar com a matemática, quer ver? Ó? 24 vezes 24 vezes 40 igual a 30 vezes 30 vezes H. Quer ver? Vamos ficar tranquilo? Ó. 0, 0. 3 com 24 ficou 8, sim? Aqui se eu fizer por 3 também, ó, vai ficar 10, né? E aqui vai ficar 8, não é isso? Sim? Sim? 8 vezes 8, 64. 64 vezes 4 é 256. Isso é igual a 10 vezes a altura. Dividir por 10 é fazer a nova casinha. Então a altura vai ser 25,6. Essa é a nova altura. Tudo bem? Olha como é ágil o cálculo, ó. Eu abri para fazer mais facilmente. Tem gente que multiplicou aqui. Dá ou não? Dá. Mas vai produzir números enormes que eu posso me atrapalhar, entendeu? Então, se eu puder, tá tudo multiplicando. Eu posso abrir para simplificar, eu já abro. Vocês entenderam o que é ganhar tempo? Não. Ganhar tempo são esses detalhezinhos. Aninha? Sim? Eu já vou abrindo assim, ó, para já ir simplificando, ganhando tempo, ó. Eu estou diminuindo o tamanho da minha conta e ganhando em agilidade e certeza, né? Tudo bem? Tudo bem ou não? Tá, mas a pergunta do exercício era outra, né? Ele quer saber qual foi a redução, né? Qual foi a redução é a pergunta, tá? Então eu tinha que fazer o quê? 40 são os nossos, 100%, né? Agora eu posso botar 25,6 vai ser x, né? Isso aqui vai dar x igual a 64%. Se agora eu tenho 64%, é porque eu reduzi em quanto? 36%. Bem entendido? Sim? Então, a pergunta é muito difícil esse tal de Enem? Não. Ah, por enquanto não, né? Por enquanto eu me sinto bem, inclusive diria mais. Se nós fizéssemos juntos, nós iríamos muito bem, pessoal. Vocês estão fora comigo, pessoal. Eu e tu lado a lado, assim, o que tu acha? Nossa, que horror, né, galera? Hein? Que coisa maravilhosa. Então tu tem que sentir minha presença durante a prova, né? Claro, em vários momentos tem que olhar pra cima, assim, como se eu estivesse ali te apoiando, entendeu? Pede ajuda. Claro. Olha lá, ó. Essa aqui. Essa aqui não tem nem conta pra fazer. Era só leitura. Nossa, essa aqui. Só que nem todo mundo presta atenção nas palavras, pessoal. A gente lê assim, meio, sabe, meio a moda Miguelão, tu não presta atenção, tu vai errar. Tem que ter muita atenção, gente. E eu, como professor de matemática, vou dizer pra ti que eu entendo, gente. Vocês errarem por falta de atenção é normal. O que é normal? Cada ansiedade, a pressa, né? A pressão, tudo isso atrapalha. Mas se tu for um cara sensato, entendeu ou não? Que tá focado, a tua leitura vai ser uma leitura boa, entendeu? Tu pode até fazer assim, já que eu tô pensando em coisas na hora da prova, né? Ó. Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico.
Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Gente, agora é só começar a concluir. Só com essa frase, quer ver? Ó. Ele diz que 36% do esgoto é tratado, sim? Não é isso que está dizendo ali? Bom, se 36% é tratado, quanto é que não é tratado? Isso, é só conclusão, ó. 64% não é tratado. Adorei. Agora lá vou eu. Quer ver, ó? Ele me dá mais um detalhe, ó. O que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados. Então, esses 64% equivalem aos 8 bilhões. Olha que baita informaçãozinha. Aí continua o processo, ó. Continua o processo. Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente sem tratamento. Eu quero reduzir isso aqui, sim? Aí ele diz assim, ó. Ele quer reduzir, gente, para 4 bilhões de litros. Então ele quer reduzir o quê? A metade. Sim ou não? Sim ou não? Ah, então ele quer reduzir a metade. Qual é a metade de 64? 32%. Tudo bem? Tá, mas deixa eu continuar a leitura. Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo... Essa frase é mortal. Ele está te dizendo que o volume é o mesmo. Se o volume é o mesmo, gente, esses 32% que ele tratou vai se juntar aos 36% que ele já tinha. Sim? O que aconteceu? Passei a ter quanto, pessoal? 68%. Imagina. Que é a gente prestar atenção, entendeu? No que a gente está lendo. Olha aqui. Ele disse que o volume de esgoto gerado permanecer, me ajuda? O mesmo. Ali é que estava a chave do exercício, gente. Entendeu? Como as frases, elas são pontuais quando a gente está fazendo a prova, sim, por aí. E tudo vai exigir da gente atenção, gurizada. Ó, o cara que é atento, ele se movimenta. Se ele não é atento, ele não consegue se movimentar. Então é muito importante, gente, que a gente tenha essa noção, entendeu? De movimentação, de interpretação. Isso é muitíssimo importante. Ok? Próximo. Bora lá. O que me causaria olha aí, rapaz, olha só, pessoal. O que me que susto também. Não foi só, vamos nós. O que nesse exercício, pessoal, me causaria assim uma estranheza? Me ajuda. O que me incomodaria? Pensa. O que poderia me incomodar ali? Se é que alguma coisa me incomoda, pessoal, o que me incomodaria ali? Olha, gente, o que me incomodaria nesse exercício, tá? Basicamente, gente, é a ideia, olha só, de que a gente tem ali dois gráficos. Um gráfico de setores, né, que a gente diz, né, esse aqui é um gráfico de setores, isso é uma questão de estatística, na verdade, né? Então, olha ali, ó, é um gráfico de setores e o que mais que a gente tem ali? Um outro gráfico é o gráfico de barras, né? Então, o que acontece? Eu tenho aqui muita informação, né? Talvez o que me incomode é essa muita informação. Mas vamos tentar achar no texto onde é que tem alguma coisa diferenciada pra gente ali? Pode ser? Então, eu vou deixar vocês lerem. Leia, que eu vou entrar agora. Leia que eu vou te mostrar pontualmente o que tem problema. Tem o quê? Não, porque na prova não tem aumentar. Ah, tá ruim de ler? Mas faz parte, isso é importante, pessoal. Aí? Deve perguntar isso. Sério? A pergunta tá. Qual deve ser o aumento na receita da empresa para o lucro mensal dos meses de 2003, tá? Tudo bem? Tá, então agora lê e tenta entender onde é que está a chave do enunciado. Mas tu consegue detectar.
Acharam? Eu vi se vocês acharam, pessoal. Onde é que tá a chave aí? Onde tá a chave, gente? Onde é que na frase tá a chave? Onde é que tá a chave ali? Detectaram? Olha aqui. Simples demais, pessoal. Olha aqui. Procura. Tá aqui, ó. Na verdade, aqui, ó, pessoal. Vou te ajudar mais um pouquinho, né, ali, ó. Olha o que ele tá dizendo pra ti. No ano seguinte, a empresa ampliará o número de funcionários, mantendo o mesmo valor salarial para cada categoria, não mexeu no salário, tudo bem? Aí ele vem e diz assim, ó, os demais custos da empresa permanecerão constantes de 2013 para 2014. Tá aí a chave do mistério. Então, o que ele vai reajustar os valores que ele quer mexer ali na empresa, né, nos custos, né, no aumento que ele quer, ele quer aumentar a receita, né? Olha lá, ó. Ele quer aumentar a receita e ele quer manter o mesmo lucro, sim? O que ele vai ter que aumentar é o quê? Que são os salários. Tudo bem ou não? Ele só quer mexer em salário. Então agora, pessoal, quase não tem conta para fazer, quer ver? Olha aqui, ó. Ele disse assim, ó, 12,5% é o pessoal de ensino superior. Olha lá, ó. 12,5% ensino fundamental e 75% ensino médio. Sim? Pensa rapidamente, o que é 75%? O que é 75% rápido? 3/4. Sim ou não? Então olha aqui pra mim. Essa é a despesa com a folha salarial, 400 mil. O que é 3/4 de 400 mil? 400 mil dividido em 4 partes dá 100 mil, sim ou não? Se eu quero pegar 3 partes, eu pego quanto? 300 mil. Tudo bem ou não? Olha como é simples saber lidar com a matemática, gente. Olha aqui, ó. Então agora, eu já sei que aqui, ó, eu tenho 300 mil. Agora tu me desculpa. Não tem que fazer isso ali no conto. O que é isso, minha gente? Se são 400 mil, já foi 300 aqui, ó. Pô, faltam 100 mil. Sim ou não? Mas os dois não são iguais? Então, para de fazer conta, gente. Olha aqui, ó. 50-50. Aí, ó. Tu começa a fazer a prova quando te torna uma pessoa mais ágil. Agora tu vai continuar. Olha o momento maravilhoso aqui, ó. Ele está dizendo que ensino fundamental. Onde é que é ensino fundamental? Ensino fundamental é quanto? É onde? É o escuro, né? Olha aqui, ó. Eu gastava 50, sim? Mas eu gastava 50 quando eu tinha 50. Aqui tem 50, tá, gente? Eu vou aumentar de novo. Ah? Aqui assim tem 50, assim? Passou a 70. Gente, se 50 gastava 50, 70 vai gastar quanto? Por favor, pessoal. 70, sim ou não? Sim ou não? Quanto é que aumentou? 20. Eu nem faço força. Entendeu? Eu já tenho que aumentar em 20, né, a receita da minha empresa. Tudo bem? Agora eu vou olhar o resto. Olha ali, quer ver como fica legal? Olha aqui, ó. Puxa pro lado, ensino médio. Eu tinha 150, passei a 180. Gente, ensino médio está aqui. Se 300 era para 150 funcionários, para 180, gente, esse é o dobro desse, não é o dobro desse? Então esse aqui vai ter que ser o dobro desse. Vai ter que ser quanto então? 360. Então eu que tinha 20, agora tenho mais 60. Já estou aumentando em 80 a receita da minha empresa. Olha como eu quase não faço conta. Eu vou pela lógica o tempo inteiro. Ó. Agora está faltando só ensino superior. Olha o ensino superior, minha gente, olha aqui. Que puta, 10 funcionários. Hã?
10 funcionários, me dava uma despesa de 50. Gente, se agora são 20 funcionários, quanto é que vai dar? Quanto? Sim, não tem nem conta. Daqui para cá aumentou 50. Ó. Então a receita da minha empresa vai ter que aumentar 130 para manter o mesmo lucro. Olha como eu trabalho com as proporções, assim, com agilidade. Olha aqui, ó. Na largada também, aquele percentual já sai bem, entendeu? É isso que você tem que desenvolver, gente, essa aptidãozinha, entendeu? Ah, mas aí tu é professor, mas eu vou estar contigo na prova, entendeu? Tem que pensar assim que eu vou estar te ajudando. Ó. Eu procuro proporção o tempo inteiro, gente. Essa é a ideia. Então a resposta dessa questão era 130, né? 130. Letra B. Olha que barbada, ó. Essa aqui... Pessoal, essa aqui é brincadeira, ó. Isso aqui é brincadeira. Olha aqui pra mim. Olha ali. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 10 pinos. É isso? O que é que nunca jogou boliche na vida, pessoal? Todos nós jogamos. Pelo menos já viu o boliche. Pelo menos ver a gente já viu. Tá? Então o que acontece? Olha aqui, ó. Dispostas numa formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos, a razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas determina o seu desempenho. Tudo bem? Então o que é isso, pessoal? Gente, quanto mais eu derrubar todos os pinos, melhor eu sou no jogo, né? Concorda comigo ou não? Então agora o que aconteceu? Eu preciso ver qual é o cara que tem mais efetividade no jogo, né? Efetividade, tá? Então é só que vai ter que analisar um por um. Eu gosto muito de fazer assim, quer ver, gente? Ó, dá uma ideia, tá? Eu gosto muito de fazer assim, ó. Aqui, tá? Eu, Fernando, faço assim, ó. De 50 em 85. A metade seria 42,5. Esse cara tá um pouquinho mais que a metade. Sim e não? Sim e não. Então, efetivamente, ele tá um pouquinho melhor que a metade, tá? Legal. Esse aqui derrubou 40 em 65. Tá, mas espera aí. Esse cara foi melhor que esse aqui, com certeza. Sim? Porque a metade aqui seria, né? Não sei se estão entendendo, pessoalzinho. Seria 32,5, né? Esse cara aqui está indo melhor que aquele lá. Então, por enquanto, o 2 está melhor. Esse 13 é um coitado, né, pessoal? Olha aqui, ó. Esse cara acertou 20. Não, esse cara é bom, velho. Não é isso, é que os outros são muito bons, né? Mas ele não é ruim, não. Acertar 20 em 65 jogadas não é mole, não. Agora, se eu seguir só um pouquinho, tu já mata o exercício, né? Porque esse aqui acertou 30 em 40 jogadas. Esse é muito bom, né? Esse aqui é 75%, gente. Como é que eu vou suplantar 75% com os que tem aqui? Tudo é um pouquinho mais que a metade, aqui menos, né? Entendeu? Aqui assim, ó. Um pouquinho mais que a metade também, ó. Não precisa nem fazer conta. Ah, mas isso aí não cai. Isso cai toda hora. Isso aqui caiu, né? Toda hora aparece coisinha assim de análise, né? Tinha nesse ano, né? Nós vamos ter que fazer de novo agora. Vocês entendem que as coisas não são complicadas e que o tempo que a gente leva é o tempo que a gente se predispõe a levar para fazer as questões, né? Eu tenho que me predispor a ser ágil, gente. A agilidade é uma coisa que tem que ser minha, nata, né? Eu vou lá, tem que ser ágil. Aqui não vai, não, aqui é um pouquinho mais que a metade, não, lá é muito mais que a metade. Sabe, essa coisa de agilidade, gente. É treino. O teu grande inimigo, pessoal, em termos de prova, muitas vezes não é a matemática. A gente para pensar que a matemática do Enem ela é razoável. Tudo bem? Meu maior inimigo é a minha autoconfiança, pessoal. Eu estar confiante de acreditar que é só isso mesmo, entendeu? Um pouquinho mais que a metade, ele muito mais que a metade, de confiar um pouco mais em mim, né? E é verdade. Nós todos, né, nos abatemos, né, não enxergamos como deveríamos, mas é uma questão de bom senso, muitas vezes. Bom senso. Tá? Agilidade, bom senso, essas coisas do tipo. Aqui, ó, essa aqui é uma questão lógica. Lógica pura, tá? Lógica pura. Quer ver como é uma questão bem tranquila? A menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de química para vencer a competição.
Tá, o candidato 2 tem que vencer a competição, ele quer saber qual é a menor nota que ele pode tirar aqui. Tudo bem? Tudo bem, não? Tá, então o exercício começa assim. Olha o que eu vou fazer no exercício. Ó. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada. Média ponderada é a média que tem pesos. Tudo bem? Então o que ele diz? Entre as notas das provas finais das disciplinas de Química e Física, considerando respectivamente os pesos de 4 e 6. Olha como já começa a resolver. 4 e 6. Tudo bem? Esses são os pesos. Botei até em cima ali para me ajudar a resolver. Eu não preciso reescrever aqui que nem todo mundo faz, pessoal. Eu boto ali em cima para identificar já, ó. Aí aqui, olha o que vai acontecer. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. Tudo bem ou não? No dia em que sua avaliação foi aplicada, as notas dos outros candidatos já serão divulgadas. Tudo bem? Então agora eu te faço uma pergunta bem simples. Entre os candidatos 1 e 3, quem é o melhor, pessoal? Quem é melhor entre 1 e 3? Certamente 1. Por que certamente 1? Porque onde o peso é maior, ele foi bem melhor, né? Bem melhor. Sim ou não? Aqui foi só um pouquinho pior, né? Concorda? Então se aqui ele foi bem melhor, com certeza o 3 é um cara que eu posso até descartar do problema, sim? Esse cara aqui, nem precisa olhar para ele mais, ó. O que me interessa é a relação entre 1 e 2. Agora é só pensar. Aqui onde o peso é maior, minha gente, onde o peso é maior, tudo bem? Ele já não está indo melhor? Meu candidato? Tá ou não dá? Então aqui, onde o peso é menor, eu posso ir até um pouquinho pior, que não tem problema nenhum. Sim? Olha a análise. A diferença entre sair se botando e análise. Se é assim, gente, ó, se o cara já fez 20, tá fora, realmente estou só entre esses 2. Tudo bem? Sim ou não? Agora olha aqui, o que eu faria agora? Ora, se eu quiser eu testo. Não tem problema nenhum. Mas também, se eu não quiser, não preciso nem testar. Se eu parar para pensar, gente, ó, a diferença é de 2 com peso maior. Se eu botar 18 aqui, ó, a diferença vai ser de 2 com peso menor. Então, certamente, com 18 já ganha o 2. Porque a diferença é a mesma, mas ele ganha onde o peso é maior. Tudo bem? Não. Eu nem fiz conta. Cada vez mais vocês acreditam que nós juntos iremos muito bem. Concorda comigo ou não? Não é uma coisa que vem vindo assim, um sentimento, né? De que nós iríamos bem juntos? Não, vocês têm que pensar como eu. Quando eu falo em ponderada, pessoal, tem peso. E se tem peso, tem que ver onde é que está o maior peso no problema. Estão me entendendo? Sim? Legal. É só ter calma, Luiz. Olha aqui, ó. Essa questãozinha é linda. Essa é de análise combinatória. A gente recém acabou de estudar, tá? Tem no livro, vocês vão ter que fazer essa aí depois, tá? Com calma, né? Mas eu posso até comentar para vocês numa outra circunstância, mas essa aqui eu gostaria muito que vocês fizessem, gente. Essa outra também tem, ó. E aí, ó, essa aqui, tu me desculpa, pessoal. Tu me desculpa, gente. Olha, eu ando muito por aí e eu nunca vi uma placa escrita 69, 102 e 25. Tu tá entendendo, pessoal? Olha a placa. Eu nunca vi. Então, pelo bom senso, eu já descartaria essas aí na largada, tá? No Uruguai tem, ó. Tem? Mas aqui é Brasil, São Paulo. No Uruguai tem 69? 69 não. 69 complicava. 102 é brincadeira, né, pessoal? Qual é o limite ali? 102. Km por hora. Aí é uma piada, né, cara? Eu ficaria entre esses dois só no bom senso. Tudo bem? Só no bom senso. Aí eu, né, pensaria. A Companhia de Engenharia de Tráfego, 7 de São Paulo,
testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média do veículo. Tá. Então, isso aqui seria para nós um horror, pessoal. Porque o que a gente faz quando está dirigindo, gente? Quando a gente vê que tem o pardal, o que a gente faz? Reduz, né? Um pouquinho antes de chegar ali para se garantir, concorda comigo? Né? Agora, o que faz isso aqui, hein? Isso aqui, ele pega a distância que tu percorre no tempo. Tá entendendo como reduzir? Não adianta. Só se tu parar o carro, entendeu, pessoal? Tu tá 1000, aí para o carro, desce, vai mijar, entendeu? Não, pessoal, vai cuspir, brinca, mete a mão com alguém, faz alguma coisa, depois tu volta pro carro e vai. Não, essa pessoa realmente tá andando devagar, não. Porque essa aqui não adianta tu pegar e desacelerar em cima do negócio, entendeu? Essa aqui seria um horror para nós. Ó. Mas a gente faz uma pergunta bem simples. Ele quer que tu faça o quê? Que tu encontre uma velocidade. O que é velocidade? Distância sobre o tempo. Gente, aqui já está a distância, ó, 2,1 km. Vai percorrer. Sim? Eu só preciso olhar no texto onde é que tem tempo aqui, ó. E aqui, ó, 1 minuto e 24 segundos. A leitura fica rápida, ó. Porque eu já sabia que eu estava procurando, porque eu tinha lido lá, ó. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições. O simples fato da gente já saber o que está procurando já me ajuda, né? Eu quero uma velocidade, eu tenho que achar onde é que tem a distância e tempo. Yes? Yes, pessoal? Não é tão ruim, né? Não, né? E nem é ruim, não? Não é, pessoal. Não faz assim. O que vocês gostariam que ao invés de 45 tivesse 35? Acho que já ia gostar, concorda comigo ou não? Mais ou menos, pessoal, daí tira um monte de coisa legal aqui no meio também, né? Então é muito relativo. Quando a gente diminui muito o número de questões, pessoal, o que acontece com as questões? Não é difíceis. Isso sempre é porque é matemática, né, pessoal? Aqui, ó. Não é isso que eu estou dizendo. Quando tem menos questões, tem mais questões que envolvem conteúdos, né, misturados, né, pessoal? Mais de um conteúdo, né? Então, tipo a URGS, né? Onde a questão de PA e PG, ela vem junto com quem? Vem geometria misturado sempre. Vem logaritmo misturado sempre, entendeu? Então não fica uma questãozinha só de PA e PG, que eu sabendo a definição de PA e PG em movimento, entendeu? Então, tem que saber também geometria para resolver, tem que saber também logaritmo, senão não faz. Então, quando a gente pega menos questões, a tendência natural para a gente abranger mais conteúdos é misturá-los, né? Por isso que é bom quando tem bastante. Eu só preciso conseguir fazer. Entendeu? Por que eu disse só? Por que eu tenho que chegar até o final? Quer ver? Por que eu tenho que chegar até o final, gente? Olha aqui, ó. Tem que chegar até o final, pessoal. Porque aqui, ó, estou chegando no final. Pode eu não resolver isso, pessoal? Posso errar isso ou não? Aí aquele teu tri vai sair para onde, pessoal? Essa aqui era a questão dele, 2.453. Inclusive está dizendo para ti, amigo, 2.453. Pô, que número é esse aqui? Cara, 3.000. Oi, tá louco? E se eu não faço isso? Tu entende, pessoal? Eu não fazer isso. Eu preciso chegar até o final, entendeu? Eu preciso muito. Ah, mas era só essa? Nada, pessoal. Olha aqui. A maior piscina do mundo, registrado no livro Guinness, está localizado no Chile, em San Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8 hectares de área. E o cara, pô, hectare, cara. O que é hectare? E o cara diz, que isso, pessoal? Quando botar hectare, quando botar braça, quando botar polegada, ele sempre vai te explicar o que é aquela unidadezinha. Ele te explica sempre, gente. Fica tranquilo. Tu não pode te assustar com essas coisas. Inclusive, já está explicando aqui. Vai ver, pessoal? Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. Aí entra uma coisa chamada soberba. Tá? Que é o aluno que não é capaz de descer, né? Descer o pedestal, né? De ensino médio,
até o ensino fundamental, onde ele montava aquela tabelinha para transformar grandezas, né? Ele não dá, não, imagina que eu vou fazer isso. Se alguém olha minha prova, essa tabelinha que eu vou fazer na quinta série, que isso? O pessoal tinha que montar, faz diferença. Não tem problema nenhum. A humildade, ó. Hectômetro, me ajuda? Quadrado. Decâmetro, quadrado. Quilômetro, quadrado. E aí, metro, quadrado. O que ele está dizendo para ti? Gente, que cada 1 hectare é 1 hectômetro quadrado. Ele quer saber qual é o valor em metros quadrados da área coberta pela piscina. Puxa, gente, eu tenho 8 hectares, tudo bem? Quadrado. Aqui, ó. 8 hectares, tudo bem? 8 hectares. Sim. Para chegar em metro quadrado, pessoal, como é quadrado, cada casinha são 2 zeros, ó. Entendeu o que é descer o pedestal? Entendeu, pessoal? Né? Deixar a soberba de lado, montar aquela tabelinha ali, entendeu? Humildade. Faz diferença, pessoal. Ah, mas eles vão debochar um monte de mim, se me olhar, tá preocupado com eles, pessoal, tu tá louco. Eles é que tem que se preocupar contigo, entendeu? Não tu com eles. É tão simples. Não, mas é passado. Nós não mexemos em passado. Se fizer no passado, fica lá. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Tá, pessoal? O que importa é daqui pra frente, ó. Daqui pra frente, tu tá sendo avisado, entendeu? Tem alguém aqui na frente que está te incomodando. A pessoa está tentando entrar na tua mente. Está pregando a palavra. Está te mostrando que não é bem assim. Se eu tiver calma, se eu tiver cuidado, se for um cara lógico, eu vou bem, entendeu? É isso que eu estou tentando demonstrar. A gente está chegando ao final da prova e a gente encontrou 2 aqui, ó, que são constrangedoras, pessoal. Que não resolver isso seria um problemão. Por isso é tão importante chegar ao final da prova. Tá? Se eu continuasse, olha aqui, ai não, pessoal, olha aqui, ó, continua a molezinha, olha aqui. Eu não estou falando assim, ó, então, quer dizer então, professor, que eu preciso começar do final. Claro que não, pessoal. Não pode começar do final. Mas o que eu estou tentando te dizer, até porque são várias cores de prova, né, que trocam a ordem, né? Então, são as últimas para ti, talvez não seja para os outros, entendeu, pessoal? Eu tenho que fazer tudo, entendeu? Não para de pensar em começar no final. Tem que fazer tudo. Essa aqui, então, puta, pessoal, é muito simples. Olha aqui. Durante uma epidemia de uma gripe viral, o secretário de saúde do município comprou 16 galões de álcool em gel com 4 litros. Olha aí, pessoal. 4 litros de capacidade de cada um. Gente, 16 galões com 4 litros. Quantos litros esse louco comprou? 64 litros. Sim ou não? Aí diz assim, ó, para 10 escolas públicas do município. Sim, 64 litros para 10 escolas. Significa que cada escola recebe 6,4 litros. Simples assim. Aí ele vem e diz assim, ó, o fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipientes com suas capacidades listadas. O secretário de saúde comprará recipientes do mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles. Puxa, gente. Agora tem que dividir por 20. O que vai para cada escola, sim ou não? Então, quando a gente divide por 20, por favor, gente, ó. Gente, não me judia. Olha aqui. Se eu dividir por 2, vai ficar 3,2. Sim ou não? Mas como é 10, a vírgula numa casinha, ó. 0,32, ó. 0,320, ó. Que sentimento tu tem? De raiva. De raiva. Por que não me avisaram antes? É isso? É que cada um tem sua hora, seu momento, entendeu? Não. Teu momento chegou, é hoje. Entendeu? Eu tô te avisando, entendeu? Atenção é metade do caminho.
Atenção no nome do processo. Isso aqui caiu de novo, isso aqui, parecido assim, não? Caiu esse ano, quase igual. Não lembra, né? Apagou da tua memória, aí você pensou. Ah, mas agora não. Passado. É daqui pra frente que interessa. Daqui, ó, a gente vai resolvendo ao natural a coisa. Olha aqui. A última, olha aqui que bonita. Não, a última. Aqui. Essa última, pessoal. Nossa, essa brincadeira. Olha aqui, ó. A gente tem o vidro que passa uma certa luminosidade, sim? E aí vai botar uma película, sim? A película, pessoal, olha só, ela pega 50% da luminosidade que já tem. Como o mínimo aqui é 70%, então o mínimo do mínimo vai ser 50% de 70%. Tá, mas 50% não é metade? Metade de 70% é quanto? 35%. Me dá a tua mão, pessoal, entendeu ou não? Vamos andar juntos, olha aqui, ó. Isso é fácil. Tá falando sério? Só tô falando sério? Nunca falei tão sério, pessoal, olha aqui, ó. Nunca falei tão sério. É que tu quer encontrar uma faixa, né? Então tu pega o mínimo com o mínimo, vai dar o mínimo, sim ou não? Sim? E o máximo com o máximo vai dar o máximo da faixa essa. Só observação. Nada diferente disso. Me sinto bem? Não. Não sei se eu me sinto bem. Me sinto bem? Muito. Concorda comigo, né? Hoje, né? Na época eu me sentia mal. Concorda comigo? Mas vocês foram avisados hoje. Entendeu? Dá pra gente ir melhor, né? Então na aula que vem nós vamos pegar a prova de 2015 e vamos falar sobre ela. Mesma análise que nós fizemos aqui, tá? Vamos pegar tópicos, pontos específicos da prova, entendeu? E vamos discutir. Aliás, gente, por que você foi formada?